Sem medo é amar, sem medo é arriscar, ter a certeza de ser eu mesma. Alô, Olá! hoje estou aqui com a Elvira Mendes, fundadora do Tudo PT. Estou muito entusiasmada com este episódio. Elvira, muito obrigada por estares aqui. Estou muito contente por te ter. E gostava que tu começasses a falar um bocadinho do que é que te fez criar este projeto. Qual é que foi a tua motivação inicial? Antes de mais, obrigada pelo convite. O Tudo PT, originalmente à procura do que é português, nasceu de uma vontade de dar a conhecer e de apoiar a cultura portuguesa, acima de tudo. Na altura eu cresci muito com base em pessoas que faziam algum tipo de artesanato na minha família. A minha madrinha, por exemplo, fazia aqueles bonequinhos de Eva, não sei se sabes o que é que é. Sim. Eu cresci muito com um bocado de artesanato e arte à minha volta. Tenho uma prima minha que é designer de moda, então foi muito por ver o que é que estava à volta e apreciar, apesar de não ser boa em nada disso. Pois era isso que eu te ia perguntar, era porque é que a tua paixão então não se virou para o artesanato, fazer algo relacionado com arte, e se virou para apreciar arte? Eu acho que isso é uma questão interessante. Eu sempre tive visões um bocado diferentes daquilo que era a arte. A arte, para mim, não é bem algo, é mais sentir aquilo. Ou seja, a minha forma preferida de arte, e eu já disse isto no episódio, é o teatro. Ok, uau. Eu gosto muito do teatro, era algo que eu queria desde miúda, era ser atriz. Infelizmente não se proporcionou, porque em Portugal teatro não é bem uma coisa, e portanto não se proporcionou. Mas eu sempre fui muito apreciadora de ver, de observar, de perguntar. E eu era aquela pessoa chatinha que ia, tipo, quando ia aos mercados e via alguém, eu perguntava, quanto tempo é que demora a fazer? E as pessoas ficavam bem curiosas, porque é que eu tinha tanta curiosidade em saber isso. E na altura, o podcast nasceu um bocado por e se? Estás a ver? Aquela questão de um sonho parvo, algo para fazer. Eu deparo-me com problemas de saúde mental há pelo menos uns 5 anos. E foi algo que me afetou muito na pandemia e pós-pandemia. Em 2023 eu tive uma crise gigante que me levou ao hospital. E isto foi em maio. E antes disto eu já pensava em criar algo para aproximar as pessoas. E na altura houve, isto em maio de 2024, fui à Cirel. Na altura eu fui lá para ver o que é que aquilo era e era suposto haver uma data de eventos e etc. E eu fiquei mesmo curiosa, era do Dia da Mãe até. E estava lá imensas marcas, inclusive uma, por exemplo, era a Seasons. E eu fui lá, tentar experimentar como é que as pessoas iam reagir à ideia, sabes? Ok. E na altura eu falei com as marcas e disse, olha, eu tenho uma ideia de um blog ou de um podcast que era para falar sobre marcas e sobre artistas. Inicialmente era só sobre marcas. Sobre marcas, para perceber como é que funcionam as coisas, etc. E eu lembro-me das fundadoras da Seasons, que elas são irmãs, a dizer, que giro, mas olha, se calhar era melhor um podcast, blog não se usa muito. E toda a gente gostou muito da ideia. E eu na altura fiz pelo menos uns 8 ou 9 episódios piloto. Na altura fiz os episódios que acabaram por não sair. Comecei a pensar em 1000 ideias diferentes. Na mesma semana criei um Instagram. Comecei a falar com imensas marcas. Comecei por falar com imensas pessoas. E toda a gente gostava imenso da ideia. Por acaso ao início foram poucos os nãos que recebi. Foram mais os sims. Uma coisa que também me despertou muito mais interesse. E comecei a pensar, olha, como é que eu faço isto? E na altura eu comecei com uns micros Fatela, o meu telemóvel e let's go. E na altura comecei, ao início estava bem motivada para fazer conteúdo. E comecei por fazer o primeiro episódio, que saiu a 28 de junho. Na altura era suposto ter saído no final de maio, início de junho. Só que eu fui operada às amígdalas na altura. Então eu não podia falar. E o episódio acabou por sair no final de junho. Vai agora fazer um ano. E na altura começou então por marcas, que eu entrevistava muito ao início, era marcas.
Até que uma das coisas que eu aprecio muito, não tanto como o teatro, mas é a música. Tenho uma voz péssima para cantar. Não, Eu ia-te pedir agora para cantares aqui um não, bocadinho para nós. não. E eu na altura pensei, bem, se eu gosto assim tanto de música, por que não falar Não. com artistas? O primeiro artista, se eu não estou em erro, com quem eu falei foi o Valdemar Brito, que também é ator, shout out a ele. E eu mandava tipo mensagens randoms ao pessoal, tipo nos TikToks, tipo nos vídeos, comentava, olha, tenho uma proposta para ti, se quiseres saber mais, manda DM. O pessoal devia ter achado que aquilo era spam, não é? Sim. Mas houve imensa gente que tipo, não respondeu, houve outras pessoas que ficaram interessadas e tipo, curiosas e mandaram a mensagem. Atualmente eu o que faço mais é artistas. Tenho uma pergunta que tu há bocado pegaste um bocadinho nisto, acho que podia ser curioso. Como é que sentes que o projeto te mudou? A questão da saúde mental é uma questão muito importante e se calhar o projeto para ti serviu como um escape, de certa forma, questiono eu, para te ajudar nisto, porque eu sinto um bocadinho isso com a marca. Nós às vezes deparamos-nos com certas questões e se fala daquilo que te sentires desconfortável, mas gostava de saber como é que o teu projeto te ajudou neste processo. Então, antes de eu ter o podcast, eu estava a deparar-me com um problema que era... Basicamente eu criei uma aversão ao sexo masculino por alguns problemas na minha vida pessoal e porque hoje em dia o mundo está cada vez mais caótico e eu cheguei tipo, a ter problemas que... Imagina, a pessoa não me podia tocar, que eu começava a ter uma crise de pânico. Ok. E eu, na altura, quando comecei o podcast, eu sabia que eu ia ter que ir falar com homens, sabia que eu ia ter que estar, tipo, como estamos agora, e isso para mim, tipo, assustou-me imenso. Mas na altura foi um bocado, tipo, vamos sair da zona de conforto. Uma coisa que eu tento não fazer é ir à casa das pessoas, obviamente. Certo. Já aconteceu e correu tudo bem. Um pânico gigante que foi tipo, e dou um exemplo bastante prático. Eu entrevistei a Ivory no 10º episódio, o dono da Ivory, que é o Francisco. E na altura era uma das primeiras marcas que eu queria entrevistar, por falar de saúde mental. E na altura, quando eu mandei o e-mail, eles responderam passado poucos dias. E na altura eu passei o meu número, o Francisco ligou-me e disse, olha, podemos gravar aqui, tipo, isto é o meu apartamento / escritório. E eu tipo não pensei 2 vezes e disse, claro que sim. Só que depois pensei, ei, espera, aquilo é a casa dele. Eu não costumo ir à casa das pessoas. Certo. E eu fiquei bué tensa de, ok, calma, tipo, aquele é o escritório, mas vai estar lá mais pessoas, tipo, é tranquilo. Mas uns dias antes eu estava a panicar imenso. Ok. E eu no dia mandei a ligação para o meu namorado, para a minha sogra, para o meu sogro. E tipo, quando lá cheguei estava tipo bem em pânico, tipo, ok, vai correr tudo bem. Mas eu tenho, tipo, a minha ansiedade faz-me ter 1000 cenários na minha cabeça. E é isso que às vezes também é um bocado mau. É tipo a ansiedade pré-cena. E isso também era um bocado frustrante com o passar do tempo. E obviamente sou acompanhada hoje em dia por um dos psicólogos da Ivory. E da zona de conforto e basicamente também olhar para os horizontes de outra forma. Ok. Então, Ok. sim. Tenho uma pergunta para te fazer, que esta questão da ansiedade às vezes pode-nos criar alguns medos e inseguranças. Gostava de saber se te lembras de algum momento que tiveste ao longo do projeto que tenhas sentido medo de não seres capaz, medo de não conseguires, um bocadinho por causa desta questão da ansiedade. Então, em 2022 eu fui diagnosticada com síndrome do impostor. E foi curioso porque umas semanas ou meses depois aconteceu de eu estar... eu trabalhei um mês na Bertrand e há uns famosos livros de resposta em que eu abri à toa e aquilo disse síndrome do impostor é universal, não stresses. Juro por tudo. E eu fiquei bem tipo, what the fuck? E na altura, quando eu criei o podcast, eu comecei com muita vontade de criar e muita vontade de fazer e ao mesmo tempo tinha uma questão que era, e se eu não for capaz? E se eu não conseguir? Certo. E se isto não me der certo? Ou seja, era tudo e se. E foi um monstro pequenino ao início. No meio do projeto eu comecei com a cena de ok, os números não estão a crescer. E agora? E uma coisa que eu fazia quando as pessoas me perguntaram por números era não sei. Não vejo, não tenho o porquê de ver, isso dá-me ansiedade, eu não costumo ver números. Portanto, não me perguntei por números porque eu não sei dizer. Até hoje acontece um bocadinho mais.
É um medo um bocado mais controlado, Uhum. mas continua a acontecer. E a verdade é que é um projeto que tem menos de um ano, conta com 43 episódios hoje, e é algo que a Elvira de 15, 16 anos iria estar um bocado orgulhosa. Isso é diria tão eu. bonito. Não penses demasiado, faz e acontece. E eu tenho uma tatuagem, que é esta aqui, Uhum. que diz Trust the Process. Então é um bocado por aí Eu tenho a dizer take your time. também. E acho que é super importante nós fazermos esta reflexão. Gostava de te perguntar algo que te tenha ajudado. Se tens algum hábito que implementaste que te ajudou a controlar um bocadinho esta questão de... ou a alterar um bocadinho a tua linha de pensamento e pensar, não, bora, eu consigo. Então, eu tenho um problema com que eu me deparo até hoje, que é a procrastinação. Ok. No ano passado eu fui diagnosticada com borderline, aquilo que me deu muitas respostas, e como disse, sou acompanhada por um dos psicólogos da Ivory, e na altura, tipo, eu quando fui diagnosticada foi tipo, ok, mais um diagnóstico, mais algo para saber. Também me fez olhar para a situação de outra forma, que foi tipo, ok, é uma resposta para aquilo que tu fazes, mas não te define. E uma das coisas que eu aprendi depois disso é, imagina, eu faço os episódios. Como eu disse, eu faço gravações 2 semanas antes do episódio lançar. E isso ajudou-me muito, mais pelo facto de não tenho que procrastinar tanto para editar. Tipo, gravo o episódio, na semana a seguir estou a editar, meto para alinhar no YouTube e depois no dia sai e está tudo certo. Um dos hábitos que me ajudou muito em termos de podcast é fazer as coisas tipo, com calma e não estar a estressar tanto, mas também tipo, não adiar. Ok. Porque isto eu acho que é um tema um bocadinho complicado, porque eu nisto já percebi que somos um bocadinho parecidas. Nós gostamos das coisas feitas, é para fazer, é para fazer. E às vezes isto cria-nos uma pressão muito grande em nós próprias, e essa questão de tu teres colocado esse prazo em ti acho que é muito importante. E é aqui uma mensagem bonita para a nossa saúde mental, para aprendermos a lidar com esta questão. E eu tenho um desafio para ti. Okay. Eu gostava que tu desafiasse as nossas meninas para que elas na próxima semana se comprometessem a fazer algo neste sentido de organização e nesta questão de nos ajudar a acalmar a ansiedade. Ok. Eu tenho uma técnica que me ajuda muito, que é, basicamente, eu faço um planner semanal. Ok? E isto ajuda um bocado para nos organizarmos. Ou seja, não façam um planner de mês, porque senão vocês vão estar a estressar com ok, tenho que fazer isto aqui 2 semanas. Não, façam um planner semanal. Um planner semanal é algo que vos vai ajudar, não só em termos de organização, mas a não estressarem tanto. Eu faço isto, por exemplo, basta tipo, fazerem ao sábado ou ao domingo para o resto da semana, para a semana que vem a seguir, e funciona tipo, excelente para mim. Coisas que eu tento, mas que não tenho cumprido muito, é ler um livro tipo, antes de adormecer, 10 a 15 páginas. E funciona bastante bem. Ok, boa. Acho que o desafio fica lançado e fica muito bem lançado. E agora gostava de te perguntar aqui um bocadinho outra coisa, também relacionada com o teu projeto. Passámos assim por uma frase de rebranding há pouquinho tempo. Gostava de que falasse um bocadinho o que é que te motivou a fazer isto, porque é que fez sentido nesta fase, e contasse um bocadinho esse processo. Eu dei por mim com um nome bastante grande, um logotipo um bocadinho tipo, visualmente cheio de coisas. Na altura tinha muitos feedbacks e uma das pessoas que também me ajudou muito nisso foi o Val, que me disse, olha, eu falei do teu podcast a algumas pessoas, eles acham que o nome é um bocadinho grande e talvez tipo visual seja um bocadinho old, então se calhar devias pensar em mudar isso. E eu tipo, yeah, kinda. Ao início foi tipo algo que eu não queria muito fazer, porque fica tipo, ok, mas isto é o início, tipo, é normal. E eu não estava tipo a saber aceitar muito bem. E entretanto, quando comecei a pensar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, eu preciso de uma intro. Basicamente aquilo que eu fiz foi, eu preciso de uma intro. Pus uma história, tipo, pessoal que faça cenas de ilustração em 3D que mande mensagem. E na altura, tipo, no mesmo dia ou no dia a seguir, recebi uma mensagem que foi o Rufus, que é o segundo episódio do Rebranding, acho eu. Basicamente, ou seja, o 32º, que basicamente tipo, respondeu à história
disse, olha, eu sou ilustrador, tipo, diz-me o que é que precisas. E na altura fomos reunir, eu falo demasiado, como já deves ter percebido, e na altura nós ficámos tipo, pai, 1 hora a falar da ideia em si, e depois ficámos outras 3 a falar de outras coisas. E na altura é tipo, olha, isto foi a ideia que eu tive. Eu sou uma pessoa que se não apontar logo as coisas eu esqueço-me, então eu lembro-me de estar tipo no trabalho e, ok, para a intro eu queria que aparecesse eu no final ou a meio. Então, no final da intro, há uma miúda de binóculos, que sou eu. E eu desenhei isso no papel, muito mal desenhado. E na altura, tipo, virei-me para o Rufus e disse, olha, estás a ver isto? Eu quero isto, algures na intro. Eu não sei como, não sei quando, mas eu quero isto. E na altura eu inspirei-me um bocado na intro do Pedro Teixeira da Mota, do Bates. Sim. Aquele W, e pensei, ok, isto fica fixe. Começámos a ter a ideia, tipo, do prédio e das coisas que eu faço e que entrevisto. E fiquei bem, tipo, ok, that's cool. E nós tivemos que pôr algo de fundo, o To-Do PT. Foi o Rufus que também que fez. A ideia foi um bocado dele. Aliás, foi toda dele. Tem umas mãos muito boas para desenhar, Nossa Senhora. Eu não consegui fazer metade do que ele fez. E pronto, e lá está, nessa altura eu fui uma pessoa muito estressada. Eu andava sempre a chatear o Rufus, que é tipo, olha, quando é que tens pronto? Olha. Mas dá para ver um bocadinho, tipo, só para ter uma ideia. E eu estava bem ansiosa nessa altura, e foi o primeiro ponto, foi a intro. Entretanto, tipo, ok, tenho que passar isto para vídeo. Eu entrevistava as pessoas muito com aqueles micros manhosos que eu disse, e na altura pensei, ok, tenho que começar a gravar em vídeo, como é que eu faço? Comprei logo uma massa de coisas, tripé, ring light, não sei o quê. E pensei, ok, e espaço? É uma coisa que eu ainda me deparo ainda hoje. É um bocado complicado, porque os preços em Lisboa são astronómicos para tudo. Claro. Na altura foi um bocado tipo pensar e refletir se fazia sentido. Pensei em retirar tipo todos os episódios que tinha para trás, por incrível que pareça. Mas depois disseram, olha, não faças isso, tipo, é o teu trabalho, é a evolução do teu trabalho e portanto acho que não o deves fazer. E pronto, a parte do vídeo foi um bocado tipo, olha, vou gravar para a rua, vou gravar tipo para estúdios. Muito bem, o pessoal reagiu muito bem ao rebranding. É uma das coisas que eu mais gostei de fazer, por acaso. Versão diferente e também mais estressante para mim quando o fiz, porque eu queria que ficasse tudo perfeito. Só que uma coisa que eu costumo dizer, mesmo a artistas, e que eu me deparo muito, é se quisermos a perfeição, nós nunca vamos fazer nada. Então, tipo, na altura, eu quando fiz o rebranding e lancei o primeiro episódio, eu fiquei tipo, isto não está como eu queria, se calhar vamos adiar. E era suposto ser, o rebranding era suposto ser para meios de dezembro, que era antes do ano começar. Só que depois eu pensei, não, faz mais sentido tipo o ano começar e ser uma coisa nova. E pronto, e atualmente tenho a agenda fechada até setembro, um bocado também para questões de organização. E o que é incrível, esta questão de tu, com um projeto em menos de um ano, teres uma agenda até setembro. Não sei se tens noção do impacto que isso tem e do quão positivo o teu projeto é, e por isso é que eu te quis convidar hoje para vires aqui, porque acho que é uma mensagem tão bonita, uma paixão tua, e a frase que tu disseste há bocado, a Elvira de 12 ou 13 anos iria estar tão orgulhosa, e de certeza que estaria, porque pegaste uma paixão tua e transformaste numa coisa tão bonita que acaba por impactar tanta gente, e acho que é um processo muito bonito. Fico muito contente de teres vindo aqui contar. E uma questão para ti. Já falaste em 2 situações em como a opinião de outras pessoas acabou por influenciar o teu projeto. A questão no início de farias um blog, um podcast, a questão agora de fazermos um rebranding, não fazemos. Gostava de saber como é que tu lidas, porque nem sempre é fácil ouvirmos opiniões que vão contra o nosso bebê, para mim é a marca, para ti o teu projeto. E como é que lidas com isso? Então, eu ainda não tive nenhum hater, o que é bom, acho eu. E por acaso, sinceramente, não sei como é que iria reagir se eu tivesse. E todas as críticas que tive foram construtivas, o que também ajudou para crescer o podcast. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar sozinha, porque assim não tenho que ter alguém a chatear-me por trás e a dizer metas. E é tipo, eu faço à minha maneira e não tenho ninguém para me chatear. Essa é uma das primeiras coisas
que eu defini enquanto projeto, que é tipo, este projeto é meu, eu não quero que venha alguém meter-se. Com o passar do tempo acabei por mudar de opinião. Porque trabalhar sozinha é algo muito chato em certos parâmetros, mesmo, por exemplo, por causa do digital. Ou seja, eu própria procuro um bocado a opinião das pessoas em termos de podcast e em termos do que é que as pessoas acham que seria necessário, porque isso ajuda a crescer. Como me referi, tipo, todas as críticas que deram foram críticas construtivas e que de alguma forma ajudaram com que o podcast crescesse um bocadinho mais. Sempre fui uma pessoa que ouvia muito o que os outros diziam. Hoje em dia foco-me um bocado tipo eu ser, estás a ver? Não, eu sei que isto está bom, eu acredito no meu potencial. E uma das coisas que eu interiorizo muito, tipo, hoje em dia é se as pessoas não gostassem, tipo, não tinhas ninguém para ver. Nem a agenda fechada até setembro. Exato. De todo. Tenho uma última pergunta para ti. Okay. Se pudesses descrever este projeto numa palavra ou numa frase, o que é que dirias? Criativo. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Gostei muito. Obrigada.